O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha me visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Maria tinha escutado há pouco tempo, da boca do próprio anjo, do arcanjo Gabriel, uma mostra do poder de Deus, quando ele disse que até tua prima, que era estéril e já idosa, está no 6º mês de gravidez. Será que Nossa Senhora partiu apressadamente, correndo para as montanhas, lá para a casa de Isabel, para comprovar se verdadeiramente aquela palavra do anjo era verdadeira? Para comprovar se era verdade, se era verídico o que o anjo falou? Será que ela foi apressadamente por causa disso? Não. Ela não foi comprovar, ela não foi ver se realmente as palavras do anjo eram real e aí saber se realmente aquilo que ele falava ia acontecer na vida dela também. Mas é só lembrar que Isabel falou, né, e no final do Evangelho aqui fala, que ela disse: Bem-aventurada és tu que acreditou, porque será cumprido tudo o que o Senhor te prometeu. Ali nas palavras de Isabel, cheia do Espírito Santo, ela estava confirmando aquilo que Nossa Senhora já tinha dito naquele momento, que recebeu a presença, a visita do anjo. Nossa Senhora acreditou. E ela, bem-aventurada, feliz, ela foi e é, e sempre será por toda a eternidade, simplesmente porque acreditou sem duvidar do plano, da promessa, daquilo, das palavras que foram dadas pela boca do anjo, a palavra de Deus. Ela acreditou. Ela não precisou ir apressadamente para comprovar o que o anjo, não. Ela já tinha acreditado. E ela vai apressadamente, primeiro, devido à grande alegria que transbordava no seu coração. Por isso ela vai apressadamente à casa de Isabel, porque aquilo que ela recebeu era tão grande que transbordava no seu interior. A alegria de receber a palavra de Deus, a promessa de Deus, e mais do que isso, dentro do seu ventre estava o Verbo, a palavra encarnada. Ela foi apressadamente à casa de Isabel, subindo a montanha, porque aquilo transbordava, a alegria do Senhor transbordava no seu coração. Aqueles que tiveram um encontro pessoal com o Senhor, aqueles que provaram dessa presença do Senhor quando Ele nos encontra, sabem bem, entendem bem o que Nossa Senhora sentia naquele momento. Não sei se você já teve uma experiência forte com Deus, se você já teve uma experiência pessoal, como Jesus encontrou Pedro, André, Tiago, João, Mateus, como encontrou Zaqueu naquele momento, e tantos que o Senhor foi encontrando, e tantos santos que nós temos na igreja que foram encontrados, Santo Agostinho, que tem aquele belo testemunho. Não sei se você já teve esse encontro pessoal,
onde essa alegria transborda de uma tal maneira que nós não conseguimos identificar uma alegria parecida que chegue perto dessa alegria que nós encontramos quando o Senhor passa na nossa frente e nos chama e nos toca com o seu amor. É uma alegria que não se encontra em nada nesse mundo, em nenhuma coisa nesse mundo, em nem pessoas, em coisas. Aqueles que provaram do amor de Deus verdadeiramente não têm mais alegria a não ser nele, a não ser no Senhor. Aquele que provou verdadeiramente do amor do Senhor e teve esse encontro pessoal com o Senhor, não encontra alegria nas coisas do mundo. Não encontra alegria aqui. Sempre vai ter uma sede insaciável de uma alegria que não se encontra aqui, mas só encontra na fonte onde a raiz é o próprio Senhor. Também quando nós temos essa experiência com Deus e provamos desse amor, como Nossa Senhora provou ali, e aquela alegria transbordava, nós somos impulsionados ao outro. Quando nós provamos o amor de Deus, é interessante isso, porque nós somos impulsionados ao outro, a amar o outro. Por isso que Jesus resume todo o mandamento, toda a lei de Deus em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Ele nos amou. Porque quando nós provamos desse amor, que é um amor doação, o amor de Deus é o amor ágape. Não é um amor eros que nós desejamos porque queremos satisfazer o amor, eu quero satisfazer a minha carne. Não, o amor ágape é um amor que se doa. Por isso Jesus se doou inteiramente, derramando todo o seu sangue. É um amor que não pensa em si mesmo, é um amor que se doa ao outro. Por isso que quando nós provamos do amor do Senhor, nesse encontro pessoal, nós somos impulsionados a ir ao outro, a amar o outro. Por isso Nossa Senhora, quando prova desse amor, quando ela tem esse encontro pessoal que a alegria transborda, ela é impulsionada ao outro. Por isso ela vai apressadamente à casa de sua prima Isabel, porque ela não pensou mais em si. O amor doação, o próprio Cristo encarnado, o Verbo estava no seu ventre. Por isso nada mais, ela não pensava mais em si, ela foi ao outro, ela foi ajudar a sua prima que estava no 6º mês. É o Senhor mesmo que pede. Jesus, quando Ele disse, recebereis a força do Espírito Santo. Descerá sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Quando nós recebemos o Espírito Santo, que é o próprio amor, só lembrar lá da palavra Romanos, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E quando nós recebemos o Espírito Santo, que é o próprio amor, nós somos impulsionados a ir. Ide e evangelizai, como Jesus falou. Quando Ele chamava, quando Ele recrutava discípulos, Ele falava ide. Ide ao outro. Jesus nunca falou me amem. Ele sempre falava amem o próximo. Vão atrás. Ide a todos os povos. Ide no meu lugar onde eu devo ir. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós somos impulsionados ao outro. Maria não apenas recebe o Espírito Santo, mas ela estava cheia da graça, cheia dele, transbordando do Espírito Santo. Não foi só naquele momento que o anjo achou graça, ela foi agraciada. Não, foi lá desde o ventre materno de sua mãe. Ela foi concebida sem o pecado original. Deus já a preparou e colocou nela toda a força do Espírito. A sombra do Altíssimo já a cobriu desde no ventre de sua mãe. Nossa Senhora já estava cheia, plena da graça do Espírito. Ela está totalmente sob o poder do Altíssimo, como o próprio anjo falou, Gabriel. Tu ficarás sobre a força do Altíssimo. E todo aquele, meu irmão e minha irmã, que recebe do mesmo Espírito, do mesmo poder do alto, ficará sob a sombra do Altíssimo. Receberá toda essa força do Espírito e será transbordante de toda alegria.
É assim que nós sentimos quando recebemos a efusão do Espírito Santo. Nós, na Canção Nova, o Padre Jonas sempre falou que a nossa missão é levar esse primeiro encontro, esse encontro pessoal do Senhor conosco, do Senhor com a humanidade, e ao mesmo tempo levá-los a ter essa efusão do Espírito Santo, levar a todos a transbordarem do Espírito Santo como Maria ficou, que todos provem do que Nossa Senhora provou. E aqui eu já apresento outra realidade quando nós provamos do mesmo Espírito Santo. Nós somos impulsionados à frente. Olha, Nossa Senhora, já cheia da graça, mas a partir do momento que a palavra de Deus se cumpriu, que o Verbo encarnou-se no seu ventre, ela parte à frente. Trazendo para a nossa realidade também quando nós provamos de Deus, quando nós provamos do mesmo Espírito, da força do Espírito, nós somos impulsionados à frente, a olhar para frente e não mais olhar para trás, não mais somos impulsionados ao passado. Por mais que nós teremos fraquezas, limitações, isso nós teremos até o fim da nossa vida. Nós seremos tentados ao pecado até o último suspiro da nossa vida. Porque, por mais que nós fomos criados por Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, por mais que somos templos do Espírito Santo, existe um verme do pecado que vai habitar em nós até o fim da nossa vida. Mas, quando nós provamos e somos repletos do Espírito, por mais que tenhamos fraquezas, por mais que somos tentados ao pecado, nós seremos sempre impulsionados à frente. E aí eu lembro de Paulo, impulsionado para frente, a olhar para o Cristo, eu deixo o passado para trás. Tenho como lixo o meu passado, o meu pecado que ficou para trás. Um termômetro, meu irmão e minha irmã, quando nós encontramos com o Senhor, quando nós já tivemos esse encontro pessoal, quando o Espírito Santo já habita em nós, um termômetro para saber se verdadeiramente nós somos encontrados, que o Espírito Santo está agindo forte em nós, é que nós não, como eu disse, por mais que tenhamos fraquezas, nós não temos mais desejo da vida velha. Por mais que somos tentados é uma coisa, nós seremos tentados pelo mundo, seremos tentados pelo demônio, seremos tentados pela própria concupiscência do pecado que existe em nós, mas desejar o pecado, aquele que foi encontrado pelo Senhor, não mais deseja a vida velha, não mais deseja voltar ao passado, olhar para trás somente para olhar e dizer, eu não quero mais fazer aquilo, olhar para trás somente para consertar algo, olhar para trás somente para perdoar alguém que ficou lá no passado, que precisa ser perdoado hoje, mas desejar a vida velha, aquele que foi encontrado não mais. Ele é impulsionado à frente, ele é impulsionado a amar o outro, ele é impulsionado a amar a Deus. Meu irmão e minha irmã, o que você tem buscado? O que você tem desejado? Para frente? Tem buscado olhar para frente? Ou tem continuamente desejado a tua vida velha, a vida passada, a vida pecaminosa? Entrou na casa de Zacarias, cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Por essa razão, somente com a saudação da Virgem Maria, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E não somente Isabel, mas João Batista, que estava no ventre de Isabel, o precursor, pulou de alegria no seu ventre. Olha, com a saudação da cheia de graça, da plena de graça, daquela que desde o seu nascimento já estava plena. Mas ao saudar, ao entrar na casa de Isabel, Isabel ficou cheia também. João Batista ficou cheio do Espírito Santo. Jesus é o verdadeiro, único tesouro que nós devemos levar à humanidade. O Espírito Santo que nós recebemos no nosso batismo, que foi confirmado no crisma e que nós recebemos a todo momento que clamamos, é Ele que nós devemos levar para a humanidade. Levar aos nossos familiares. Olha, com a saudação de Nossa Senhora, Isabel ficou cheia. O que você tem falado? O que tem saído da tua boca
Lembra, o que sai da nossa boca é o que está cheio em nós. Se nós estamos cheios do Espírito, a nossa saudação vai ser cheia do Espírito. Jesus falou quando enviou os apóstolos: quando entrares numa casa, dizei, a paz esteja nessa casa. A paz é fruto do Espírito. O que você tem levado para os teus familiares, dentro da tua casa? A força do Espírito, a saudação que veio cheia do Espírito, aos teus vizinhos, aos teus amigos, o que tem levado? É dele que os homens e mulheres de nosso tempo precisam, do Espírito Santo, da força do alto, da paz que vem do Espírito. É isso que a humanidade hoje precisa, mas que a todo momento a humanidade recusa. A humanidade repulsa essa paz do Espírito. Mas nós, que fomos encontrados pelo Senhor, que somos templos do Espírito, nós devemos levar à humanidade. Nesse Natal, o que você quer levar aos teus familiares? O que você quer levar aos teus familiares, aos que chegam na tua casa, ao redor da tua casa, aos teus vizinhos, aos teus amigos? Uma ceia? Também. Se você pode, prepare uma ceia aos teus familiares, aqueles que você quer convidar. Presente, se pode, dê. Mas o maior presente, o melhor que você pode dar, é essa saudação que vem cheia do Espírito. Leve o Espírito Santo aos teus, aqueles que se aproximarem de ti. Ofereça o maior tesouro, que é o Senhor. Ofereça o maior tesouro. Mas olha, só pode dar a verdadeira alegria aquele que provou da verdadeira alegria. Só pode dar o maior tesouro aquele que provou do maior tesouro. E só pode dar o Espírito Santo àqueles que continuamente buscam o Espírito. Aqueles que continuamente buscam ter uma vida no Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. E se continuamente estamos buscando esse mesmo Espírito, a nossa saudação vai ser cheia do Espírito. As nossas palavras, o nosso testemunho vai ser cheio do Espírito. Porque só pode apresentar o Espírito Santo àqueles que nutrem uma vida íntima com o Espírito Santo. Isabel ficou cheia do Espírito Santo, iluminada com a luz sobrenatural divina, e por isso a ela foi dado os mistérios divinos. Olha o que Isabel falou. Maria não falou que estava grávida. Maria chegou, Isabel não sabia que Nossa Senhora estava grávida. E ela disse, bem-aventurado o fruto do teu ventre. Porque ela estava cheia do Espírito, os mistérios de Deus foram revelados a ela. E mais do que isso, Isabel disse, de onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Até ali era chamado de Senhor, Kyrios, Deus, o Deus Todo-Poderoso. E naquele momento Isabel, sem saber que Nossa Senhora estava grávida, sem saber quem era que estava ali, Deus revelou a Isabel que ela estava grávida, e não somente grávida, mas grávida de Deus, de Jesus Cristo, que é o próprio Deus, o Senhor, o Kyrios. Isabel, acolhendo Maria, reconhece nela que está para realizar toda a promessa divina. No Antigo Testamento, quando a arca da aliança passava de um lado para o outro, era recebido com festa, com pulos de alegria. E quando a arca da nova aliança, que Nossa Senhora portava a aliança que é o próprio Cristo, João Batista exultou, pulou de alegria no seu ventre. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos nos aproximando do Natal, dessa grande festa. Não pense somente, como eu disse, nos enfeites de tua casa, na ceia, nos presentes, mas se você pensar no essencial, Jesus Cristo irá nascer dentro da tua casa, dentro do teu coração, na tua vida. Pense no essencial. Dê o maior tesouro que é o Cristo. Ofereça o Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.